Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais uma conversa hoje, ao redor da mensagem A Marca da Besta, referindo-se a eventos modernos revelados através da profecia, através do ministério do sétimo anjo. Veja, a palavra de Deus tem se cumprido em nossos dias, profecia após profecia. Todo o ministério do Mombrana está ligado às profecias do Velho e do Novo Testamento. Haja visto que Apocalipse 10, 7 diz o seguinte: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então, por toda a Bíblia, esses dias estão assinalados através da vida das pessoas, os tipos e as profecias relativas à segunda vinda de Cristo. Porque o Mombrana veio trazer a cumprimento Lucas 17:30, ou seja, o ministério do Filho do Homem através do seu corpo, que é a igreja. Mas Deus não faz coisa alguma sem anunciar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, através da mensagem profética, o quíntuple de Efésios recebe a luz e passa então a reprofetizar aquilo que já foi profetizado. Por isso, a mensagem de Apocalipse 10, do verso 8 ao 11, refere-se à segunda cavalgada através do seu corpo, que é a igreja, uma vez que João representa a igreja que está viva. Por isso a ordem foi dada: João, vá até o anjo, toma o livro e coma-o. Veja, e depois reprofetize. Ou seja, agora, através do Espírito Santo, podemos enxergar com os olhos do profeta, e debaixo da unção da águia, da unção da águia voando, da unção profética, a igreja também passa a tomar conhecimento desses mistérios, porque são exatamente esses mistérios dos 7 trovões, das sete vozes, que envolvem os mistérios de toda a Bíblia. 7 espíritos, 7 estrelas, 7 anjos, 7 selos, 7 lâmpadas. Veja, essas vozes, as vozes do sangue que estava além do véu, sob o propiciatório. Veja, o sangue que fala coisas maiores, coisas escondidas, segredos que estariam guardados para esse dia, para trazer a fé para o arrebatamento. O sangue de Jesus fala. Mas veja, essas 7 vozes estavam atrás do véu. Veja, lá onde o sangue era colocado sobre o propiciatório. Veja, mas nos dias da voz do sétimo anjo, então o 7º selo solta essas 7 vozes e vem também soltar os nomes que estavam dentro desses 7 selos, das 7 eras da igreja. Veja, onde cada mensageiro e seu grupo recebeu a recompensa. Para cada estrela foi dado um nome, começando de Paulo até Elias. Veja, mas a pedra de coroa, essa é Cristo. Esse é o anjo forte. Esse é o anjo da banda do sol nascente. Esse é o homem vestido de branco, com um tinteiro à sua cintura, que veio para assinalar os eleitos aqui no tempo do fim, antes que as pragas caíssem, antes que a fome chegasse, antes que as guerras viessem. Veja, e também se está apontado em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6, aonde diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Todos nós sabemos que um anjo é um mensageiro. Veja,
E esse anjo, esse primeiro anjo, foi Lutero, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esse foi John Wesley. E seguiu-os o terceiro anjo, esse é o anjo de Apocalipse 10, verso 7, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Vamos notar que não é a fé em Jesus, mas é a fé de Jesus. Esse é o final do verso 12. Então, na mensagem A Marca da Besta, parágrafo 41, o irmão referindo-se a essa escritura. Veja que um profeta é um revelador da palavra de Deus, é um revelador dos mistérios, nos dias da voz do sétimo anjo. Agora, você vê como isso foi representado em Ezequiel capítulo 9, em Jerusalém. Ele vai ligar Apocalipse 7, Apocalipse 14, Ezequiel 9, tudo isso para os nossos dias. Agora você vê como isso foi representado em Ezequiel capítulo 9, em Jerusalém. Agora chegamos a Apocalipse, e agora eu gostaria que vocês tomassem seus lápis para anotarem isso. E eu gostaria que vocês anotassem Apocalipse 14, 6 ao 12. Foi o que eu acabei de ler. Esses são os últimos três anjos. Três anjos, depois dos últimos 7 anjos ali, haviam 3 anjos especiais que vieram. Você observou isso? Quero fazer um parênteses aqui. Dentre os 7 anjos, os últimos 3 foram os mais importantes. O primeiro anjo, isto é Apocalipse 14, de 6 ao 12, o primeiro anjo havia soado a trombeta do Evangelho, veja, e tinha o Evangelho eterno para pregar para todo mundo. O segundo anjo parece que pregava o Evangelho de santidade, porque ele disse que a igreja havia cometido fornicação. E o terceiro anjo bradou para que escapassem da marca da besta. Observem, o primeiro anjo na reforma, Lutero pregou o Evangelho. O segundo anjo, Wesley, santificação, e ele corrigiu a fornicação da igreja. Mas a terceira mensagem, a mensagem pentecostal, deve ser o verdadeiro mensageiro lhes advertindo para escaparem da marca da besta, dizendo: qualquer que receber a marca da besta, o mesmo beberá da ira de Deus derramada sobre o povo. Esta é a própria mensagem hoje. O terceiro anjo, a terceira mensagem, a última mensagem. Eu estou lendo parágrafo 41, a marca da besta, GO. A mensagem luterana de justificação, a mensagem wesleyana de santificação e a mensagem pentecostal do selo de Deus. Batismo com o Espírito Santo. O anjo assinalador de Apocalipse capítulo 7 e de Ezequiel 9. Veja, o Espírito Santo. Veja, o verso 13. Fujam da marca da besta, saiam desses grandes muros da Babilônia, sejam selados no reino de Deus. Observe no próximo versículo 12, versículo 13. Benditos são os mortos que morreram do Senhor. Qual o seguinte? Armagedon. A igreja partirá depois da mensagem do terceiro anjo. Evidentemente que essa é a mensagem do anjo de Malaquias capítulo 4. Estávamos pregando outro dia na igreja sobre aqueles anjos e mostrando os últimos 7 anjos e a mensagem dos anjos. E esta unção especial veio daquelas 3 eras, daqueles 3 últimos anjos. Observem.
Agora em Apocalipse 7, João foi levado em espírito para a glória e ele viu esta vinda. Ele disse: vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Agora ouça atentamente, mantenham suas escrituras prontas para serem notadas, retendo os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Veja, até que eles viessem, selado os servos de nosso Deus em suas testas. Agora, compare isso com Ezequiel 9. Veja, e se aproximou com armas destruidoras, e susteve até que o escrivão fosse e selasse. Veja, 43. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus. Veja, vindo do Oriente. E ele tinha que selar os servos de nosso Deus em suas testas. Agora, nós sabemos que a igreja nunca é chamada de servos. A igreja é filhos e filhas. Israel é servo de Deus. Abraão era seu servo. Israel é servo de Deus. Mas a igreja é chamada de seus filhos e suas filhas. Você observou? Retém os 4 ventos. Por quanto tempo? Até termos selados os servos de Deus. Israel em suas testas. Oh, deixe-me voltar para uma pequena história antes de seguirmos adiante. Observe o que aconteceu. Agora, os servos do nosso Deus. Israel foi espalhado, certa vez, a Babilônia, ou foi para a Babilônia. Então, quando eles foram trazidos de volta, e essa é a segunda vez. A primeira vez foi o Egito, e então Babilônia, depois espalhado através do Império Romano. E Jesus disse em Mateus capítulo 24, aprendei uma parábola. Como eu comecei ontem à noite, eles mostrando que lhes fizeram 3 perguntas e eles disseram, o melhor, ele respondeu as 3 perguntas, mas quando eles quiseram saber quando seria o tempo da sua volta, ele disse, quando virem a figueira brotando e todas as outras árvores, sabei que o tempo se aproxima, está à porta. Agora, um velho hipócrita pega isso, o velho incrédulo e diz, aquela geração passou, a outra geração passou, ele mentiu. Não, ele não mentiu, porque eles não têm a aplicação espiritual da palavra. E ele não disse a respeito da geração de então, ele disse a geração que vir a figueira produzindo os seus brotos. E nós sabemos que a figueira é Israel. No mesmo ano em que a bandeira foi hasteada em Israel, foi quando o anjo apareceu para o profeta. No mesmo dia, mesma hora, enquanto ele estava na caverna orando, e ali estava agora a figueira brotando. 1948. Veja, a igreja gentia sendo selada. Apocalipse 10. Ela tem que ser arrebatada. Logo em seguida, Apocalipse 11. Os judeus agora recebendo o Messias e tendo a sua expiação. Amados, é mais tarde do que nós pensamos. Espero que a conversa tenha ajudado. Deixe aí o seu comentário. Me ajuda muito e eu gosto. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.